Freak no corpo de um assassino é um dos melhores filmes de slasher misturado com comédia. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre esse filme, trazendo aqui juntamente alguns acontecimentos que ocorreram nessa produção. Com isso, eu já peço que, se você quer se surpreender ao assistir e ao ver os acontecimentos desse filme, não assista esse vídeo, porque para poder explicar para você e deixar vocês por dentro dos assuntos aqui, eu tenho que abordar algumas coisas que acontecem ali para poder deixar vocês por dentro do contexto aqui. Então por isso eu falo que se você é aquela pessoa que quer assistir esse filme sem saber sobre nada relacionado a ele, sobre nada, eu aconselho que vocês venham aqui depois que vocês tiverem assistido o filme, porque de primeiro eu já falo que vale muito a pena assistir Freak. Freak é uma obra que vale muito a pena assistir. Então, bora pro assunto principal desse vídeo. Aqui nesse filme nós acompanhamos 4 jovens. 3 deles estão dentro da casa, no quintal da casa da sua amiga. Eles estão conversando sobre um assassino que estava rodeando a cidade, que estava fazendo suas vítimas. Até que em um determinado momento, uma das personagens acaba entrando dentro de casa juntamente com outro personagem. O garoto, ele acaba encontrando dentro da casa da amiga dele uma garrafa de vinho e ali ele tem a ideia de levar essa taça para poder beber com os outros colegas dele, com os outros amigos dele, jovens que estavam lá do lado de fora. Mas antes disso, ele acaba sendo surpreendido por um assassino mascarado que acaba matando ele usando a própria garrafa de vinho. O assassino usa a própria garrafa de vinho para poder matar violentamente o moleque. E depois disso, o assassino acaba matando a outra personagem que também estava ali dentro da casa, batendo com a cara dela contra o vaso do banheiro. Disso, do lado de fora, o assassino mata os outros 2 jovens, que no caso é uma outra garota e um outro garoto, porque nesse grupo tinha uma garota e um garoto e um outro garoto e uma garota. Então, do lado de fora, o assassino acaba assassinando os outros 2 jovens. E com isso a gente descobre que o assassino estava ali na intenção de acabar pegando em busca de uma adaga, e essa adaga que ele acaba roubando dali, porque o pai de uma das personagens ali, que é dono da casa, é um colecionador de coisas antigas. Então o assassino aproveitou a oportunidade para poder roubar esse outro artefato que é bem antigo, que no caso é a adaga. Essa adaga que se chama Lodala. Isso mesmo, o nome da adaga é Lodala. No dia seguinte, nós acompanhamos a vida da protagonista, que se chama Millie, O nome dela é Millie. E nós acompanhamos ela indo para a escola, onde lá ela acaba encontrando seus melhores amigos, que no caso, os seus melhores amigos são o Josh e a Nyla. E ali a gente também descobre que a Millie, ela é uma mascote do grupo de futebol americano da escola dela. E também que ela é apaixonada, ela é completamente apaixonada por um dos alunos que também fazem parte desse futebol americano, desse time de futebol americano. Depois da escola, ela vira para os seus amigos e fala que vai esperar até a sua mãe ir buscar ela na escola. Mas a mãe dela acaba demorando a buscar ela, porque a mãe dela acaba se embebedando e acaba pegando no sono, fazendo assim ela esquecer de buscar a própria filha. E assim que a irmã dela mais velha descobre que a mãe dela esqueceu, a irmã dela vai lá e busca a Millie. Mas enquanto isso, a protagonista dessa obra, ao esperar algum responsável, depois dela ter ligado para a mãe dela e a irmã dela ter atendido, ela acaba avistando um cara misterioso, que a gente já sabe que é um assassino em série, até que ela acaba raciocinando e pensando, sim, cara, provavelmente esse cara é o assassino. Isso porque antes disso, ela tinha acabado de receber a informação juntamente com seus amigos do assassinato que ocorreu, que é o assassinato que eu falei anteriormente aqui no início do vídeo. E com isso, assim que ela avista esse assassino, ela acaba correndo dele, fugindo dele, e esse assassino persegue ela, até que ele usa aquela adaga que ele havia roubado para poder apunhalar ela na intenção de matar ela. Mas ao apunhalar ela e não conseguir matar ela, ele faz com que a consciência dele vá para o corpo dela e a consciência dela vá para o corpo dele. E isso tudo foi causado pela adaga, que é uma adaga que aparentemente é meio maligna, sabe? Tem alguma magia ali que causou essa situação aí. E com isso, dali pra frente, nós vemos tanto a personagem Millie, tanto o assassino lidando com as consciências de ambos que foram trocadas. Em uma cena específica que é muito engraçada, a protagonista Millie, no corpo do assassino, acaba tentando reencontrar os seus amigos, fazendo assim eles acabarem brigando entre si e os amigos dela agredirem ela no corpo do assassino, porque, ela tava tentando se explicar que a consciência dela tava no corpo do assassino, mas como que os amigos dela iriam acreditar nisso? Isso acabou causando uma cena muito, mas muito engraçada, e como eu falei, esse filme é de comédia, e faz sentido ter essa cena aqui, e é muito, mas muito bem feito e
muito engraçada, eu ri bastante quando eu assisti. E depois que a Millie explica tudo para os seus amigos, ambos acabam acreditando nela, porque por incrível que pareça, o que ela está falando é a pura realidade. E isso fica nítido para nós que estamos assistindo a obra. E após isso, eles acabam tentando achar um jeito de reverter a situação, fazendo o quê? Pesquisando sobre a adaga, o significado, a origem e como eles podem reverter a situação. Ao pesquisar sobre a adaga Lodala, eles acabam indo até a professora de espanhol deles para poder eles resolverem isso, porque a pesquisa, né, a matéria ali que explicava a situação estava em espanhol, então eles tiveram que ir na professora de espanhol para poder perguntar para ela como que eles poderiam resolver aquela ocasião ali. E é engraçado essa cena porque é comentado que o amigo dela, da protagonista, o Josh, ele faz aula de espanhol. Só que, tipo assim, se ele faz aula, ele poderia explicar, só que ele tem que ir até a professora para poder a professora explicar. Isso dá a entender que o próprio moleque, ele falta às aulas, ele não presta atenção e por isso ele não sabe falar espanhol. Até um determinado momento da cena, né, do filme, uma cena muito engraçada que eu gostei bastante, a professora meio que ela dá um esporro nele em relação a isso, mas depois ela fala que para poder isso ser revertido tem que ser em 24 horas. E o que tem que ser feito? A personagem Millie, no corpo do assassino, tem que apunhalar o corpo da Millie que está com a consciência do assassino. E assim, em 24 horas, se eles fizerem isso em 24 horas, né, eles podem resolver e reverter essa situação aí. Mas enquanto ambos estão tentando resolver isso, o assassino no corpo da Millie está fazendo várias vítimas. Várias mesmo. Não vou falar quem morre para não dar spoiler, mas enquanto isso, várias pessoas estão sendo mortas. Como eu disse, né, essa obra ela é meio que de suspense, slasher barra comédia, mas ao mesmo tempo é uma obra que funciona muito bem, as piadas, as cenas engraçadas funcionam muito bem, e o filme em si consegue dosar muito bem essas paradas, sabe? Não fica algo forçado, porque eles conseguem trazer o momento cômico e o momento sério nas horas certas, e isso faz com que isso nos proporcione gargalhadas completamente sinceras, né? Porque, gente, o tanto que eu ri em algumas cenas desse filme não tá escrito. Sinceramente, eu gostei bastante. Tem várias cenas que são muito engraçadas. E aqui nesse filme, né, cara, além da protagonista, os personagens secundários aqui, incluindo até os próprios melhores amigos dela, são personagens que são muito interessantes, muito engraçados, principalmente o personagem Josh. Ele tem várias cenas que são muito cômicas e muito boas. E mesmo um personagem ou uma personagem aparecendo em uma ou duas, três cenas, eles conseguem ter o seu momento marcante. Tanto na morte deles, tanto nos momentos de cenas engraçadas. Aliás, aqui nós acompanhamos uma protagonista que ela acabou de perder o pai, então tanto ela quanto a mãe e irmã dela mais velha estão em luto. E eles conseguem desenvolver aqui nesse filme essa relação familiar de uma maneira muito boa e muito bem feita até, que comove quem está assistindo. Pelo menos eu me comovi assistindo essa cena envolvendo, né, como os personagens ali lidam com o luto. Eu sei que é meio clichê não dar spoilers sobre algumas obras, mas, cara, eu precisei não dar spoilers sobre esse filme, porque como eu mesmo disse no início desse vídeo, Freak, no Corpo de um Assassino, é um dos melhores filmes de slasher misturado com comédia, então vale muito a pena vocês conferirem e serem pegos de surpresa, sabe? Vocês saberem de poucas informações, mesmo que eu tenha falado no início do vídeo que eu ia ter que falar algumas coisas para poder deixar vocês por dentro da trama do filme, né? Então eu falei bastante, mas nada a ponto de ser um completo spoiler, porque tem muita coisa que eu não falei. Outra coisa que eu não posso deixar de falar são as boas atuações, cara. E, cara, todo mundo tá bem aqui nesse filme. Mas quem eu tenho que deixar aqui no ato principal, quem eu tenho que falar aqui os nomes, é o ator que interpreta o assassino, que eu não sei pronunciar o nome dele, e a atriz que interpreta a protagonista, que se chama Millie. O nome da atriz, se eu estiver pronunciando certo, é Katherine Newton. E ela é muito, mas muito boa, cara. E essa atriz, ela tá muito bem aqui no papel. Eu digo, cara, a questão do ator que interpreta o assassino porque ele é bem versátil, cara. Ele consegue nos convencer quando ele está sendo o assassino e ele consegue nos convencer quando ele está interpretando uma garota num corpo de um cara adulto. Cara, convence muito.
pelo menos eu fiquei muito convencido, eu comprei a ideia e funcionou muito bem. Eu achei várias cenas completamente engraçadas. Cara, vocês só vão achar engraçados quando vocês assistirem e verem os contextos, porque os roteiristas dessa obra, eles conseguiram pensar em cada piada, em cada cena cômica e de um jeito que dá muito certo. Dá muito certo e que é feito de uma maneira bem eficaz. Uma coisa que eu esqueci de mencionar enquanto eu estava gravando o vídeo, mas que enquanto eu estava editando eu lembrei, é que esse filme, por ser de slasher, cara, ele referencia vários slashers. Por exemplo, principalmente o personagem Jason. Dá pra poder perceber isso na própria máscara do assassino desse filme. A máscara do assassino do filme Freak é, cara, praticamente igual a do Jason, cara. Só muda algumas características, é claro, pra poder não dar direitos autorais. Mas tirando isso, cara, igualzinha a máscara do Jason. E foi algo muito interessante que eu percebi também. Provavelmente esse filme teve outras referências a filmes slashers. E se vocês perceberam as outras referências, deixem aqui nos comentários. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Não se esqueçam também de comentar aí se vocês já assistiram esse filme ou se não assistiram. E também comentem aqui, deixem aqui nos comentários qual é o seu filme de slasher favorito. Seu filme de terror, filme de slasher, filme de suspense favorito. Comenta aí, vai ser bom, eu vou gostar de ver. Eu vou gostar de ver quais são as suas preferências em quesitos de filmes. Não se esqueçam de assistir esse vídeo aqui, onde eu falei a minha opinião e trouxe uma análise sobre o terceiro episódio da série Loki, e esse vídeo aqui, onde eu trouxe uma lista dos animes mais longos da história. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!